Curso de VBA, módulo 3. Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, continuidade de como atualizar registros entre Listbox e como excluir registros do Listbox. E trabalhando em tempo de execução com a propriedade multiselect, FIM multiselect multi e o multiselect igual FIM multiselect single. Aula 52. Então, vamos estar aprendendo a como dar a continuidade, a atualização de registros entre o listbox verificando o item selecionado. E em tempo de execução vamos estar mudando as propriedades do multiselect e também vamos estar excluindo esses registros. Então vamos lá, ó. Primeiramente vamos fazer uma exclusão do registro do listbox. Como é que eu faço isso? Ó? Desenvolvedor, Visual Basic. Vou clicar em exibir, meu Project Explorer. E o formulário que estamos trabalhando é o nosso FRM principal, o nosso principal formulário desse projeto, ó. Então, duplo clique aqui no mesmo para que ele se expanda. Vou diminuir aqui um pouco a minha janela do Project. E vamos lá, ó. O meu BTN excluir. Deixa eu verificar, está aqui este. Vou clicar em propriedades. Então, para o meu BTN excluir, vou pegar aqui só o nome do BTN editar. E claro, vamos mudar o nome de editar para excluir, ó. Selecionei o excluir. Observe o nome padrão do mesmo que está nesse momento, ó. Command Boot 7. Então, vou alterar aqui de Command Boot 7 para BTN. Vou trocar o nome editar para excluir. E vou aproveitar o restante do nome, ó. Então, deixa eu deixar aqui somente as iniciais em maiúsculo, só para deixar um padrão. Então, agora sim, observe, ó. BTN exclui item. Então, o que eu vou estar fazendo aqui, ó? O BTN exclui item, ele só vai estar ativado quando eu clicar no meu editar. Então, vamos lá, ó. Quando eu clicar no meu botão editar, o que eu vou estar fazendo, ó? Lá abaixo, ó, observe que eu tenho o meu BTN atualizar item.enable igual a true. Então vamos copiar isso daqui. Vou dar o Ctrl C, Ctrl V e claro, também vai estar ativando o meu BTN excluir. Então vou trocar aqui de atualizar para excluir. Ou seja, quando eu clicar no editar, ele vai estar habilitando também o excluir. Então, voltando aqui, o que eu vou estar fazendo no nosso botão excluir, ó? Observe que o seu enable está nesse momento desabilitado. Lembrando que ele só vai estar habilitado quando eu editar um registro. Então, duplo clique aqui no mesmo. O que eu vou estar fazendo? Vou só dar um espaçamento aqui para focarmos apenas nessa estrutura. Então, eu vou colocar nossa estrutura with, que quer dizer com. Como é o nome do nosso listbox, que eu vou estar excluindo registros, é o meu mi.listb. O nosso listb cad itens. E vou colocar aqui, observe, a propriedade ponto. Ponto que? Ponto remove item. E vou abrir o meu parênteses. E qual item eu vou estar removendo? Observe que ele me pede o pivot index. Ou seja, o índice da minha listagem, ó. Então, como eu vou formar de forma dinâmica, como é que eu faço? Coloco simplesmente ponto list index, ou seja, o número da minha listagem, do meu índice, no caso. Então, ao fazer isso, eu vou estar removendo exatamente o item que estiver lá selecionado. E por último, o que eu faço? Eu coloco o meu mi.lbl. Confesso que não sei o nome lá do nosso objeto. Deixa eu só verificar aqui. O nome da nossa LBL, que está aqui abaixo do nosso listbox, ó. Então, o nome desse objeto é o LBL. Vou copiar aqui o mesmo. E observe, ó. LBL cad itens total. Então, duplo clique aqui novamente no meu botão excluir. Vou colocar aqui o nome da nossa LBL. Vou colocar ponto .object e vou colocar igual ponto .list. Vamos corrigir aqui. Ponto .list, list o quê? List count, ou seja, a contagem dos itens. E vou concatenar com, entre aspas duplas, vou dar um espaçamento, registros inclusos. Então, vamos lá, observe, registros inclusos. Vou acrescentar aqui o nosso em e entre aspas duplas vou estar fechando a nossa mensagem. E por último, claro, o nosso end with para fechar a estrutura with. Então vamos fazer um teste. Obviamente há validações para eu verificar isso. Como o nosso botão excluir está desabilitado, não vai acontecer de eu excluir um item se ele está editável. Então observe, ó. Se eu clicar aqui no meu excluir, nada acontece porque o meu botão editar não está
não editou nenhum registro. Se eu clicar no editar, ele não edita nenhum registro que eu não tenha ainda registros listados dentro desse listbox, ó. Então tá validado o nosso botão excluir, ó. Então vamos fazer um teste, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, o tamanho de meia, o de um terço, o de um quarto, por exemplo, e o de 3 polegadas por meia. Vou incluir uma imagem para esse registro. Vou pegar aqui meu parafuso ali sem cabeça e vamos colocar aqui uma descrição, ó. Primeiramente, o código fornecedor. Vou botar aqui parafuso sem cabeça. E por último, vou informar aqui uma classificação, vou colocar como unidade. Vou colocar um estoque mínimo de 2 e quantidade que eu vou estar dando entrada de 10. Cliquei no meu incluir. Se eu clicar no meu editar, observe que ele me emitiu também uma outra mensagem. Favor selecionar registro para que eu possa estar editando. Ou seja, se eu não tiver nenhum registro selecionado, eu também não posso estar editando o registro. Então, quando eu seleciono esse registro, eu vou estar capturando o meu list index, ou seja, o índice de listagem, que nada mais é do que vai ser o valor aqui da minha primeira coluna. Ou seja, a minha coluna que está nesse momento selecionada, ó, o valor 3. Ou seja, quando eu clicar nele, o meu list index vai assumir esse valor de 3. Ou seja, vai remover o meu terceiro item dessa listagem. Então observe, ó, cliquei no meu editar. Observe lá que quando eu clico no meu editar, o meu item do tamanho está correspondente ao nosso tamanho aqui. Observe que ele já faz essa marcação automática, aprendemos nos vídeos anteriores. E vou clicar agora no meu excluir, ó. Cliquei no excluir e ele excluiu o item que estava editável, ó. E claro, quando eu clicar no excluir, ele tem que desabilitar novamente o excluir e limpar os campos. Então, vou fechar aqui o nosso formulário. Observe que ele excluiu. Se eu clicar novamente no excluir, obviamente ele vai agora excluir um outro registro que eu não queira, ó. Repare. Então, claro, está permitindo que aconteça bugs no nosso sistema. Então, eu fecho isso daqui. Vou aqui, por exemplo, no meu botão editar, que eu tenho uma rotina já chamada, ó, limpar itens inclusos. Já aprendemos também nos vídeos anteriores. Então, vou selecionar a mesma. Vou vir em exibir, Project Explorer, evento principal. Então, duplo clique aqui no meu excluir. E após ele fazer a exclusão, ele vai limpar os campos. Ele vai fazer o que? Meu mi.ptn underline excluir item. Ou seja, ele vai ficar com o seu enable, novamente agora como false. Ou seja, vai ficar desabilitado. E também vai ocorrer isso para o btn atualizar. Então, vou copiar isso aqui e vou alterar aqui de excluir para atualizar. Perfeito. Então, observe que quando ele excluir um registro, depois fazemos um teste, ele vai limpar os campos e vai desabilitar os botões excluir e atualizar. Então, agora como é que a gente faz para fazer o que, ó? Eu quero atualizar um registro que esteja selecionado nesse listbox. Então, vamos primeiramente fazer um conceito, ó, para que você entenda. Então, vou vir aqui na minha caixa de itens, vamos simular aqui um cadastro, por exemplo, o código do fornecedor 1234. Vou colocar aqui novamente um exemplo, parafuso, por exemplo, aqui, parafuso sem cabeça. E observe o que vai acontecer, ó. Parafuso sem cabeça. Vou colocar como unidade, vou marcar de meia, um terço, o de um quarto, o de 3 por 4, o 3 polegadas por meia e de 4 polegadas por meia. Vou incluir aqui uma imagem. Vou colocar um estoque mínimo de 3 e um estoque de entrada de 10. Então, o que eu vou estar fazendo? Ó? Vou clicar no meu botão incluir, incluiu as imagens. Então, por exemplo, ó, observe que eu vou selecionar aqui, ó, de um quarto e vou clicar no meu editar. Editou as informações e esse um quarto vai estar marcando aqui o item de um quarto. Ó. Observe, ó. Vou subir um pouco e está lá selecionado. Ou seja, o de um quarto, que é esse tamanho, passou a estar marcado somente o de um quarto. E aí o que acontece? Se eu quiser atualizar esse tamanho, por exemplo, ó, se eu quisesse atualizar, vou aqui desmarcar esse item. E se eu quisesse atualizar com esse daqui, ó, ou seja, o de 9/2. Ou seja, eu quero atualizar esse tamanho de 9/2, substituir esse 1/4. Ao clicar no atualizar, observe o que acontece nesse momento. Ó. Cliquei e observe que ele não faz atualização como eu quero. Ou seja, ó, não atualizou com o 9/2 nesse item selecionado. Ó. Se eu marcar aqui o 7/2 e clicar no atualizar, observe que ele não faz a atualização. Ó.
Então, como é que a gente faz para verificar o item que está marcado e atualizar conforme o tamanho do mesmo? Então, vou descarregar aqui o nosso formulário. E um detalhe muito importante, primeiramente vamos ver o que vai acontecer de erro e depois a gente faz uma alteração no que eu vou estar lhe ensinando. Então vamos lá. Vou dar o duplo clique no meu atualizar. Então essa é a estrutura que está atualizando. No entanto, ele não está atualizando o tamanho do item. Então isso daqui não está valendo por enquanto. Então vamos fazer isso aqui funcional. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer, obviamente, é utilizar a nossa estrutura width. Então eu vou colocar aqui o meu width. Como é o nome do nosso list box que tem os tamanhos, ou seja, aquele lá de 3 polegadas por meia, de 4 polegadas por meia, de 3 quartos. Então se chama mi.listb cad itens tamanho item. Então esse é o nome do nosso list box. Vou dar um enter e o que eu vou estar fazendo? Ó? Vou utilizar a estrutura for, que quer dizer para minha variável x partindo de 0 e vai até o que? Vai até o meu ponto list count, ou seja, a contagem dos meus itens do nosso list box que eu acabei de formar e claro, vou subtrair 1. Então lembre-se que eu estou trabalhando com um it aninhado, ó. Ou seja, eu tenho um it aqui e um it aqui acima. Então, enquanto eu não colocar esse it, o que eu estiver aqui com ponto é referente às propriedades do it acima, ó. Então, esse list count faz parte de quem? Do nosso list b cad itens tamanho item, ó. Perfeito? Então, a partir desse it aqui, o que estiver aqui para baixo, quando eu colocar esse ponto list, já faz referência a esse it aqui, ó. Então, esse cara aqui faz referência a este, ó. Perfeito? Então, quando eu me orientar com o de baixo, se eu precisar manipular esse list b cad itens tamanho item, aqui dentro dessa estrutura width, eu vou ter que formar o nome do objeto. Senão, ele vai entender que é as propriedades de quem? Do list b cad itens. Então, o que eu faço agora? Ó? Agora, simplesmente eu vou verificar qual item está selecionado. Ó. Então, para isso, eu coloco if.selected, informa a minha variável x, que vai partir de 0. Não sei qual item vai estar selecionado, então por isso que eu coloco uma variável. E vou colocar true, ou seja, vou estar verificando se ela está marcada. Se ela estiver, então, o que ela está fazendo? Observe. Vou colocar aqui o nosso igual, para passar o valor de verdadeiro para a nossa linha. Ó. Então, se isso daqui for verdadeiro, ou seja, se o item que ele estiver verificando estiver marcado, então ele vai entrar dentro dessa estrutura width e repassar os valores para os mesmos. Ó. Então, agora sim, ó, esse list b cad itens tamanho item, list, minha variável x, agora sim ele vai ter sentido. Ó. E claro, o que eu vou estar fazendo? Ó? Abaixo desse nosso end width, eu vou colocar o nosso end if para fechar a nossa estrutura if, que eu acabei de abrir agora há pouco. Observe, esse if aqui é fechado com esse end if. Vou colocar o nosso end if it novamente para fechar a nossa estrutura end width aqui acima. Ó. E vou fazer o quê? Vou chamar aquela nossa rotina de limpar os campos. Então, vou colocar o meu cal, limpar, observe, vou digitar aqui todo maiúsculo, se ele reconhecer, vai deixar apenas as iniciais em minúsculo, perdão, as iniciais em maiúsculo, limpar, itens inclusos, e vou dar um enter, observe que ele reconheceu, deixou apenas as iniciais em maiúsculo. Então, aqui eu estou limpando os meus campos, ó, perfeito? E claro, o que é que eu vou estar fazendo por último? Por último, eu vou deixar que aconteça algumas coisas para que você entenda por que eu vou estar fazendo. Ó. Então vamos lá. Ó. Basicamente, essa estrutura já permite que eu possa estar atualizando o meu item da minha quarta coluna, que é o tamanho item. Então vamos lá. Ó. Vamos entender na prática. Então, cad itens, vou informar aqui novamente um code fornecedor. Vou informar aqui uma descrição qualquer, só para poder ilustrar mesmo. Vou colocar como unidade, vou marcar como meia, 1/4, por exemplo, o de 3 polegadas por meia, o de 3/4, o de 4 polegadas por meia e por último, o último registro aqui, ó, o penúltimo. Ó. Vou incluir uma imagem para o registro, vou colocar um estoque mínimo de 5 e uma quantidade de estoque de 12. Vou clicar no meu incluir. Até aí, ok. Então, por exemplo, ó, eu quero trocar esse 3 polegadas por meia. Observe que quando eu clico no mesmo, e edito, claro, ele vai fazer o quê? Vai estar marcando o item correspondente, ó. E suponhamos que eu queira trocar por esse 8.2, ó.
8/2 já tem, então deixa eu colocar aqui o 9/2 só para que você veja, ó. Então, como eu selecionei o 9/2, esse 8.2 aqui tem que ser atualizado com esse item novo selecionado, ó. Então, vou clicar no meu atualizar, Edit Sandwich, deixa eu verificar aqui onde ocorreu o erro, para que possamos fazer a correção, ó. Ah, detalhe importante, esqueci de colocar o nosso next, feito? Então, tá aqui o meu for, e o nosso next não está aqui, ó. Então, deixa eu colocar next x, e vou executar, ó. Agora sim, observe que ele trocou lá, ó, por 9/2, ó. Vou marcar um outro item para que você veja, ó. Cliquei no editar, editou as minhas informações e observe que está selecionado o 3/4. No entanto, se eu quisesse mudar para esse 4/4, ó. Observe que eu tive que desmarcar primeiramente o item anterior e marquei agora o atual. Vou clicar nesse atualizar, ou seja, esse 4/4 vai passar a ficar no lugar desse 3/4, ó. Cliquei no atualizar e trocou. No entanto, observe que como ele está permitindo, ó, que eu marque vários itens, ó, primeiramente eu vou estar editando o registro para que fique mais claro, ó. Editei o registro, ao editar o registro, ele vai estar marcando o item correspondente. E agora vamos imaginar que o nosso usuário faça a seguinte situação, ó. Ele não desmarque o item que está selecionado nesse momento. Ele simplesmente venha, marque esse daqui, ou por acaso possa marcar mais de um, ó. Observe que ele marcou 3 itens. E eu só tenho um item selecionado. Vamos ver o que acontece, ó. Ao clicar no meu atualizar, ele ficou com 9/2. O que acontece aqui, ó? Ele vai ficar com o último valor selecionado. Ou seja, se eu marcar, vamos editar aqui novamente. Observe que eu vou selecionar tudo agora. Vou selecionar todos os registros e vou clicar no meu atualizar, ó. Cliquei e nada mudou porque, ó, que o 9/2 é o último item dessa listagem, ó. Vou pegar novamente um outro registro para ficar mais claro, ó. Editei. Vou selecionar aqui tudo. E observe que esse 1/4 agora vai ficar 9/2 novamente, ó. Cliquei em atualizar e também atualizou. Ou seja, ele está permitindo que eu selecione vários itens, coisa que ele não deve permitir. E quando ele atualiza, ele não dá erro algum, ele atualiza com o último item dessa listagem. Então, como é que eu faço para que o meu usuário não consiga mais selecionar mais de um item quando eu estiver editando o registro? Quando eu quiser cadastrar, incluir um registro, eu posso marcar vários itens. No entanto, quando eu estiver editando o registro, para que eu possa atualizar, como eu só atualizo um item de cada vez, eu não posso marcar vários itens dentro dessa listagem. Como é que eu faço isso? Vou fechar o meu formulário. Simplesmente vou fazer o que, ó? Se eu selecionar esse list box, ó, propriedades, eu tenho aqui dentro desse list box a propriedade aqui no multi-select, observe que eu estou trabalhando com o meu multi-select single, ou seja, apenas uma seleção. Então, vou mudar aqui de single para multi. Esse multi aqui permite que eu selecione vários itens. E eu tenho o meu extended que eu posso marcar vários itens arrastando o mesmo. Então, eu vou deixar aqui como esse multi, ó. Então, esse multi nada mais é do que o que vai estar acontecendo aqui no nosso list box, ó. Eu posso marcar vários itens, ó. Perfeito? E aí, o que eu vou estar fazendo? Para que você fique mais claro a você, ó. Primeira coisa que eu preciso saber aqui, ó. Eu quero que quando eu edite o registro, eu não permita que eu marque mais de um item novamente. Então, quando eu clico no editar, entenda a lógica. Quando eu clico no editar, eu quero desabilitar que eu não possa mais ficar marcando vários itens simultaneamente. Então, como é que eu faço isso, ó? Fecho o meu formulário. Vou vir dar um duplo clique aqui no meu botão editar. Eu estou dentro das propriedades do meu botão editar. E observe o seguinte, ó. Aqui eu tenho o meu list bk de itens, que é o nome do nosso objeto que vai contemplar os itens inclusos. E aqui eu tenho, ó, for x partindo de 0 e vai até o meu list bk de itens tamanho item list count menos 1. Ou seja, eu vou até a contagem dos meus itens do meu list k de itens tamanho item. Ou seja, aquele nosso list box que tem os tamanhos. Então, se eu vir aqui, ó, e colocar ponto, eu vou estar trabalhando com as propriedades do meu list bk de itens tamanho item. Utilizei a propriedade multi-select, vou colocar igual e observe que eu vou mudar, ó, para single. Ao mudar para single, vamos observar qual diferença vai acontecer agora, ó. Vamos novamente exemplificar utilizando um exemplo, ó. Vou colocar aqui cor de fornecedor 1, 2, 3, 4.
Vou colocar uma descrição aqui qualquer, só para poder ilustrar. Vou botar como unidade, vou marcar aqui todos os itens, por exemplo. Vou colocar aqui estoque mínimo de 2, estoque de 10, vou incluir uma imagem. E vou clicar no meu incluir. Incluiu 15 registros, ou seja, eu tenho 15 registros dentro desse list box, ó. No entanto, vai de 0 a 14 porque eu subtraio o último valor. Então, se eu vim aqui, ó, por exemplo, 1/4, observe que o meu list box aqui tá com as propriedades com checkbox, ou seja, uns quadradinhos, ó. Então, quando eu clicar no meu editar, não foi possível obter a propriedade list índice da matriz de propriedade válida. Deixa eu verificar aqui. Então, list bk de list também é um list. Deixa eu verificar o possível erro aqui que ocorreu. Então, deixa eu deixar por enquanto selecionar esse item aqui. Como eu estava editando o meu projeto antes de fazer essa videoaula, possivelmente eu posso ter alterado aqui, perfeito? Então, vou deixar aqui selecionado por enquanto. E vou executar aqui, ó. Em if sem bloco if. Então, deixa eu só fazer um novo ajuste. Vou desmarcar esse item aqui. Vou parar aqui o nosso código e vamos só fazer um ajuste, ó. Vou novamente fazer o mesmo exemplo. Então vamos lá, ó. Observe que eu coloquei aqui o meu multiselect. Deixa eu dar um zoom aqui. O meu multiselect igual fm multiselect 5, dentro de onde, ó, vamos verificar aqui a estrutura, ó. Dentro da estrutura do meu for, ou seja, ele vai fazer essa seleção aqui quantas vezes vai fazer de 0 até a quantidade de itens listados que eu tiver dentro daquele list box, ou seja, eu tenho 15 itens, subtraído 1, 14, ou seja, eu vou fazer de 0 a 14 itens, fazendo essa seleção aqui, ó. Ou seja, ele vai fazer o meu multiselect single, 1, 2, 3, vai fazer 14 vezes. Então, tá errado aonde eu colei essa estrutura, ó. Então, deixa eu recortar daqui e vou colocar aqui acima, ó. Então, vou colocar o nome do meu objeto, meu mi.multi, meu mi. Como é no nosso list view, nosso list box, list b, k de itens tamanho item. E vou colar o meu ponto multiselect. E agora sim, ó, igual fm multiselect 5. Ou seja, ó, o que eu fiz aqui, ó, só para que você entenda. O que eu fiz simplesmente foi tirar daqui, pois aqui, quando eu coloquei essa linha de comando, entenda uma coisa, esse meu for vai de x partindo de 0 e vai até a quantidade de itens menos 1. Ou seja, eu ia executar esse comando aqui por 15 vezes, de 0 a 14. Ou seja, ele tem que ficar fora dessa estrutura, senão ele vai executar 15 vezes e iria ocorrer aquele erro que acabou ocorrendo, ó. Então, tirei da estrutura. Então, como eu tirei da estrutura, eu tive que informar o nome do objeto. Não posso simplesmente colocar o ponto, ó. Beleza? Então, sabendo disso, vamos fazer um novo teste para verificar se era só isso mesmo, se vai funcionar ou se não vai. E vamos lá, ó. Então, vou executar aqui e vamos ver como é que vai se comportar agora o nosso item, ó. Vamos fazer uma nova simulação, ó. Vou selecionar vários registros. Vou informar aqui um código do fornecedor qualquer. Uma descrição aqui qualquer. Vou colocar aqui como parafuso. Uma classificação como unidade. Estoque mínimo, por exemplo, de 3. E estoque de 10 a entrada. Vou selecionar aqui, por exemplo, esse item. E vou clicar no meu incluir. Incluir 15 registros. Se eu selecionar aqui, ó, esse de 2 polegadas por 4x4, ó. Clicar no meu editar. Ele editou. E observe uma coisa muito interessante, ó. Não sei se foi observado, ó. Quando eu cliquei no meu editar, observe que agora o meu list box, repare aqui, o nosso list box não tem mais aquela caixinha, tipo essa daqui, ó, do meu checkbox aqui abaixo. Observe que agora eu tenho essas bolinhas, ou seja, no formato de Option Buttons. Por que eu fiz isso, ó? Eu fiz isso porque agora eu só consigo marcar um item, ó. Ou seja, eu não consigo mais marcar vários itens. Repare, ó. Então, não posso marcar mais de um item. Por que eu não posso marcar mais de um item? Porque quando eu editar esse registro aqui, eu só posso editar com um item selecionado. Você há de concordar comigo. E após eu atualizar o registro, aí sim eu devolvo o meu multiselect ao nosso objeto. Então, vamos lá, ó. Quando eu clicar no meu atualizar, o que é que tem que acontecer, ó? Observe que eu vou trocar para 1/5. Vou clicar no meu atualizar.
trocou para um quinto. No entanto, ele continua com os meus Option Buttons. Ou seja, quando eu for fazer um novo registro, eu preciso novamente que esteja habilitada as minhas checkbox para que eu possa marcar vários itens e cadastre com um único registro vários itens, como eu fiz agora há pouco. Ó. Ou seja, eu lancei 15 registros de uma única vez. Ó. Então, quando eu clicar no atualizar, eu quero que novamente essas bolinhas virem aquelas caixinhas, ou seja, no formato de Option para o formato Check. Então, vou fechar aqui, duplo clique aqui no meu editar e eu vou copiar só essa estrutura aqui para que fique mais fácil. Ó. Vou dar o Ctrl C nele, vou vir em exibir, Project Explorer, FM principal e vou lá no meu atualizar. Ó. Duplo clique no meu atualizar e após fazer a minha atualização, eu vou fazer o que? Observe, ó. Simplesmente vou colar o nosso objeto aqui abaixo e claro, vou trocar de single, vou apagar esse igual e vou colocar novamente no meu FRM Multiselect Multi, ou seja, a segunda opção. Ó. Então vou apagar esse igual e vou autocompletar. Ó. Perfeito? Então o meu list B cadits tamanho item multiselect vai receber novamente este valor. Então o que eu vou estar fazendo agora? Ó? Agora eu vou estar fazendo o que? Deixa eu verificar. Ele vai fazer a atualização. No entanto, aprendemos em vídeos anteriores que observe uma situação novamente que vai acontecer. Ó. Vou deixar que aconteça para que você entenda na prática. Ó. Vou colocar um ponto de opção aqui e vamos fazer um teste, ó, para que você entenda o porquê que eu vou aplicar o próximo comando. Caditens, vou novamente exemplificar com um exemplo. Vamos colocar aqui, por exemplo, parafuso. Classificação como unidade. Vou marcar aqui todos os itens. Vou colocar um estoque mínimo de 6. Uma quantidade de estoque de 14. Vou incluir uma imagem qualquer. E vou clicar no meu incluir. Ao selecionar aqui, por exemplo, vou pegar o primeiro registro para ficar mais claro o que eu vou estar fazendo. Observe que esse 1/2 é o primeiro item dessa listagem. Então eu vou pegar, por exemplo, esse registro aqui. Observe, o meu 1/3 e vou trocar por esse 1/2. Ou seja, esse 1/6 vai vir aqui no lugar de 1/3. Então vou clicar no meu atualizar. Cliquei primeiramente, tenho que clicar obviamente no meu editar. E agora sim, vou clicar nesse 1/6, esse 1/6 e vai vir para esse 1/3, Entenda a lógica. Vou clicar agora no atualizar. Cliquei. Veio para o meu ponto de interrupção. E o que vai acontecer, Observe, Vou pressionar o F8, ele vai de X, que vai partir de 0 e vai até o quê, Vai dar até 15 registros. Ou seja, vai fazer a minha repetição 15 vezes, Embora ele vá tirar 1, a minha contagem começa em 0. Ou seja, o primeiro laço vai valer 0, o próximo laço vai valer 1, ou seja, vai valer até 14. Ou seja, vai de 0 a 14, que dá os 15 registros. Então, como eu disse, o meu primeiro item selecionado é o meu meia. Ou seja, observe o que vai acontecer, Vou pressionar o F8. Como o primeiro registro é exatamente o que está selecionado, ele já vai entrar dentro dessa estrutura which e já vai estar passando os valores, Observe, Passou os valores. E o que vai estar fazendo agora? O meu X vale 0, agora vai valer 1, E vai novamente verificando, ou seja, vai verificar item a item. No entanto, você há de concordar comigo que é meio que arredondante. Por quê? Eu só posso selecionar um item, então não há necessidade de eu ficar verificando mais itens além de um item. Ou seja, ele já encontrou o item que está marcado, então o que tiver após isso, ele tem que ignorar, ou seja, não verificar mais. E aí, como é que eu faria isso? Aqui acima do meu endIf, entre o meu endIf e o meu entre o meu endWhich e o meu endIf, eu coloco o que? O meu exit for, ou seja, eu vou sair da minha estrutura for. Repare, vou pressionar o F8, vai executar mais uma vez e F8, como eu já fiz a estrutura todinha, ele não saiu ainda da estrutura for. Mas vamos parar o código para ver se vai sair ou não. Então deixa eu executar aqui e novamente, vou marcar, por exemplo, esse daqui, 1/2. Vou clicar no meu editar, editei. Vou mudar ele para 1/5, Observe, vai fazer a validação 4 vezes agora. O meu primeiro item não está marcado, o segundo também não está, o terceiro também não. Eu vou deixar o quarto, ou seja, ele vai ter que verificar 4 itens. No entanto, eu tenho mais 11 itens após esse 1/5. Ou seja, nesse momento, utilizando o exit for, eu vou ignorar o que estiver abaixo dos meus itens marcados. Então vamos lá, Vou clicar no meu atualizar. Observe que ele já fez o código rapidamente. Então, deixa eu colocar o ponto de opção aqui. Novamente. E vamos lá,
Vou utilizar o mesmo exemplo. Vou clicar no meu editar. Editei. Então agora eu vou marcar o de 1/4. Ou seja, ó, eu tenho o que? 1/2, 1/3 antes do meu 1/4. Ou seja, eu vou verificar esse item, o segundo e o terceiro. Como é o terceiro que está marcado, agora eu continuo tendo 12 itens abaixo dele. Os 12 eu tenho que ignorar. Ou seja, eu não há necessidade mais de eu ficar verificando, porque eu já descobri o item que está selecionado. Perfeito? Então vou pressionar o meu atualizar e observe, ó, vou pressionar o F8, ele vai verificar se esse item atual, que é o item 1/2, ó, observe que o cursor sobre ele, se ele está selecionado. Como ele não está selecionado, ele vai ignorar isso daqui para mim e vai fazer o nosso laço, ou seja, vai valer o nosso laço partindo de 0, agora vai valer 1. Ó. Observe, ó, exit, end if, next, e foi para o nosso próximo laço. Ó. Agora vai verificar a minha variável de x igual a 1, ou seja, o meu segundo item. Ó. Também não está marcado. Observe que foi para o meu end if, o meu next, e agora vai para o meu item que está marcado. Ó. Ou seja, o verdadeiro. Ou seja, o item que está marcado é este, 1/4. O que eu faço? F8, vai passando os meus valores, vai atualizando, e observe o que vai fazer agora. Ó. End with, exit for. Ao chegar em exit for, saiu do meu next e do meu end if, ou seja, ó, ignorou eles e parou o nosso código. Ó. Simplesmente vai limpar os campos, ou seja, não vai mais executar campo por campo, porque eu já descobri o item que estava marcado. Então, vou executar aqui, clicando na nossa setinha, e novamente ele volta a habilitar as nossas caixinhas. Ó. Então, observe como ficou bem prático o nosso código. Ó. Então, eu espero que você tenha gostado, tenha entendido. Até o próximo vídeo. Valeu!